Boa tarde. Eu peço desculpas pela demora, tá? Eu perdi o voo hoje, é a primeira vez na vida que eu perco um voo, mas aconteceu. Então eu peço desculpas e agradeço porque vocês estão aqui até agora, né? Muito obrigado pela presença. E vamos já direto ao assunto, porque já estão cansados de ficar aqui o dia inteiro, né? Então, nós vamos começar. Eu preparei essa palestra para não ficar muito repetitiva. Eu preparei com algumas coisas que a gente tem feito, alguns trabalhos novos que nós temos feitos lá no biológico. Esse o maior enfoque que eu vou dar hoje aqui para vocês. Nós tivemos um ano bastante seco, de 2014, todo mundo sabe. Está dando para ouvir? Tá? Então, nós tivemos um ano bastante seco esse último ano, e mesmo assim nós fomos surpreendidos com essas... É aqui, né? Aqui. Com essas, que a gente até pode chamar de mumificação, né? Que são esses frutinhos que apareceram, que nós perdemos, que seria mais ou menos a última florada do café, nós perdemos aí nesse ano. Em muitas regiões, eu acredito que aqui no Cerrado também, várias regiões aconteceu isso. Nós tivemos lá, eu recebi material de bastante lugar, recebi também visita, gente que levou lá, foi lá com material para a gente examinar junto. E também tivemos alguns surtos de mancha areolada. Essas fotos não são minhas, foram enviadas por vocês. E alguns ramos aqui que vocês estão vendo morrendo. Esse resultado realmente a gente não esperava isso. Não era uma doença que a gente imaginava que eu estaria aqui falando sobre mancha areolada hoje. Tá? Mas aconteceu. Alguns materiais nós conseguimos isolar a bactéria e outros não. Tá? A gente está com um problema lá no biológico. A minha colega que fazia essa parte de isolamento está doente, ela não está conseguindo me ajudar. Então, a gente não está conseguindo fazer esses isolamentos como a gente gostaria. Mas, de qualquer forma, nós estamos tentando chegar em uma conclusão. Tá? Agora, esses ramos aqui, realmente, nós conseguimos achar a bactéria no ramo, na folha. Tá? O que a gente não chegou a uma conclusão, a essas lesões no fruto. Mas tudo indica que é a mancha areolada ou alguma bacteriose. Tá? Quando a gente examina no microscópio, a gente vê exudação bacteriana, mas trabalhar com fruto de café é muito difícil, porque o fruto geralmente tem um monte de contaminante, então é muito difícil nós que trabalhamos lá em laboratório conseguirmos chegar a um diagnóstico realmente do que está realmente acontecendo. Então, nós vamos ter que estudar mais esse assunto para a gente ver realmente o que está acontecendo. Quando a gente olha o clima, eu tinha recebido um material da Coparaíso e a gente olhou o clima lá, mas eu não consegui trabalhar com os dados deles, então eu peguei os dados de Franca, da região de Franca, que é uma região próxima ali, e o que nós notamos nesse último ano, o que aconteceu? Nós tivemos um ano bastante seco, mas dezembro a gente teve muita chuva, vocês se lembram disso, e essa chuva coincidiu com esse início da florada, dessa última florada. Também nós tivemos um fator que a gente já sabe que favorece a doença bacteriana. Nós tivemos temperaturas mais altas do que a média, tá?
e mais baixas do que a média. Então, nós tivemos um intervalo, uma amplitude térmica, um intervalo entre a temperatura alta e baixa, mais alto do que o normal no mês de dezembro. Tá? Isso pode ter favorecido esse problema de bactéria. Mas a gente só pode afirmar com certeza quando a gente realmente conseguir isolar ela. Tá? E eu tenho que ser honesta, nós não conseguimos um isolamento realmente da bactéria. Mas a gente desconfia muito do problema de Pseudomonas, por quê? Porque é uma bactéria que nós já sabemos, porque todos os frutos tinham essa exudação, tá? A doença ocorreu, a maior parte dos locais onde ocorreu essa mumificação do frutinho são locais com histórico de mancha aureolada, e a gente sabia que já fazia muito tempo que o pessoal tinha usado cobre. Tá? Por causa do tempo seco, nós reduzimos o uso de cobre, e isso pode ter favorecido aí a ocorrência da mancha aureolada. Mas eu até coloquei aqui que a gente está aprendendo. Tá? Eu já trabalho com café há 17 anos, e para mim cada ano é um ano novo, cada ano eu aprendo alguma coisa. Então, eu estou aprendendo com vocês. Tá? A gente não sabe tudo, estamos tentando realmente chegar a um diagnóstico, e já falo de antemão que em frutos, a gente que trabalha em laboratório, fruto é muito difícil trabalhar. Porque fruto vem depois da flor. Vocês sabem que em flor dá muito tipo de micro-organismo. Ela é visitada por abelhas, por insetos. Então, a flor ela é uma porta de entrada de micro-organismos. Quando a gente vai trabalhar com isso no laboratório, fica bastante difícil a gente trabalhar com isso. Mas a gente já tinha encontrado mancha aureolada em frutinhos novos, né? Um sintoma muito parecido com o que nós vimos esse ano. E a gente já sabe um trabalho bastante antigo, que foi feito pelo pessoal ainda do agronômico, ainda esse trabalho, que mostrou que quando ele inoculava os frutos, a doença só ocorria no frutinho bem novinho. Tá? O frutinho bem pequeno, ele pega a doença. Ele é atacado por bactéria. Na medida que ele vai crescendo, tá? Ele já não é suscetível à bacteriose. Então, a gente acha que a gente, esse ano, pode realmente estar falando desse problema nos frutinhos. Mais uma vez, a mancha aureolada dando aí um baile aí na gente. Nós já sabemos, né, pelos nossos trabalhos, que a incidência de mancha aureolada está relacionada à produção. Então, a gente já sabe que essa doença afeta a produção, que ela pega a flor e pega esse frutinho. E a gente está aprendendo realmente. O que está sendo difícil é acertar o manejo agora dessa doença. Tá? A gente já melhorou muito, nós saímos de uma situação muito mais difícil. A gente tem melhorado ano a ano. E ano a ano a gente está aprendendo como lidar com ela. O que nós sabemos é que essa primeira fase, que justamente coincidiu aqui no mês de dezembro, aqui, é uma fase em que ela é bastante suscetível à mancha aureolada, e a gente não sabe se tem mais alguma doença bacteriana ocorrendo aí no café. Estamos aí aprendendo com vocês. Aqui só mostrando esse trabalho que foi feito já há alguns anos, eu já mostrei ele aqui antes, tá? Um trabalho que nós fizemos na região de Caconde, em que a gente realmente começou a trabalhar com controle químico de mancha aureolada. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, eu fui muito criticada, porque todo mundo falava para mim que bactéria não tem controle químico, e nós estamos vendo dia a dia que tem controle químico, que o controle químico pode ser usado. E nós vimos nesse trabalho que houve uma resposta em produção, tá? Eu tive até 56% a mais de produção no tratamento que foi mais eficiente. Esse trabalho, quando nós fizemos, nós pegamos, na ocasião, eu nunca tinha trabalhado com controle de bactéria, então nós escolhemos as maiores doses de registro dos produtos,
e trabalhamos com essas doses. Foi assim que eu trabalhei nesse primeiro trabalho. A gente ficou com muita dúvida, porque a gente não sabia que tipo de formulação de cobre era melhor. Tá? Não sabia se era o hidróxido, se era o oxicloreto. Ficamos com essa dúvida. Eu andei fazendo depois alguns testes e eu não conseguia entender direito o resultado me deixava confusa. E agora a gente está aprendendo agora a trabalhar bem com a bactéria lá, e agora a gente está conseguindo um resultado um pouco melhor. Então, o que nós fizemos esse ano foi um trabalho em que a gente inoculou, tá? A vantagem da gente trabalhar com muda é que a gente consegue uma padronização, a gente sabe exatamente que patógeno eu estou trabalhando, e se eu tiver controle, eu sei que eu estou controlando o agente causal da mancha areolada, que é uma bactéria, né, que é a Pseudomonas. Então, a gente pega a bactéria que vocês estão vendo aqui, faz uma suspensão e inocula, tá? Depois que a gente fez o tratamento. O que nós fizemos nesse trabalho? Nós aplicamos várias formulações de cobre em dose equivalente a 1 kg de cobre. Tá? Aqui não seria o cobre como elemento, seria como, por exemplo, 1 kg de hidróxido de cobre ou 1 kg de oxicloreto de cobre, na forma em que ele vem na formulação. Nós esperamos um dia e aí aplicamos uma chuva simulada de 80 milímetros. Na literatura, o pessoal geralmente usa 40, mas a gente sabe que cada dia mais a gente tem chuvas, cada dia mais torrenciais, então fizemos uma chuva um pouco maior, de 80 milímetros. E inoculamos, né? E depois que a gente tinha inoculado, nós avaliamos o teor de cobre nas folhas. Então, nós fizemos as duas avaliações. Nós fizemos a avaliação da doença e a avaliação do teor de cobre na folha. Esse dado depois a gente vai repetir, esse foi o nosso primeiro experimento. Nós estamos ainda, como eu falei, aprendendo. E essa própria avaliação na folha do cobre, provavelmente a gente vai ter que melhorar esse método de avaliação. Mas a gente já tem uma ideia de como os produtos funcionam. Tá? O que nós vimos? Todos os fungicidas, todos os tratamentos com cobre foram eficientes para o controle da mancha areolada. Então, é um tratamento que é eficiente. E aqui vocês podem ver a coluna azul é o sem chuva e a verde é com chuva. Tá? Então, para alguns tratamentos, embora você não tenha uma diferença estatística, tá? Para alguns tratamentos, vocês reparem que o tratamento sem chuva é melhor, tá? Esses dois com hidróxido de cobre. Para o oxicloreto de cobre, o tratamento com chuva foi melhor. E para o óxido cuproso, também foi o tratamento com chuva. Isso não é estatisticamente significativo, mas é para a gente começar a prestar atenção aí para o efeito desses fungicidas. Mais ou menos como seria o efeito deles. Como vocês, esse resultado acabou de sair, então nós ainda estamos estudando ele para ver como é que a gente vai estudar isso mais para frente. Tá? O que a gente viu em relação ao teor de cobre? Que eu achei muito interessante esse resultado. Esse cobre aqui, eu não testei ele sem o adesivo, porque eu não tinha mais tempo, eu não tinha mais como fazer mais um tratamento. No futuro, talvez valha a pena fazer com e sem um adesivo. Primeiro lugar, a gente teve uma deriva de cobre para a testemunha. Tá? Ela estava separada, mas a chuva simulada é uma chuva bastante intensa. Então, acaba indo um pouco de deriva de cobre.
Então, isso que a gente também, eu não imaginava que isso daí acontecia tanto. Realmente o cobre, ele se realmente redistribui na planta. Isso não é ruim, isso pode ser muito positivo, na verdade. É uma questão da gente saber como trabalhar isso. O hidróxido de cobre, ele teve uma quantidade maior realmente no tratamento sem chuva, ele perdeu um pouco, tá? O hidróxido de cobre líquido, ele foi que perdeu mais, mas foi o que liberou mais na primeira aplicação. O oxicloreto de cobre, ele perdeu também, e o óxido cuproso, na verdade, ele apareceu mais depois que molhou, depois que lavou. Tá? Só que a hora que a gente olha o teor de cobre, olha, desses tratamentos, ele é muito parecido depois que chove. Então, o que eu acho olhando esse resultado? Primeiro, eu acho que todos os cobres que eu testei são de excelente qualidade. Tá? São melhores do que eu imaginava. E a gente tem aí, mais ou menos, 2 grupos de produto que a gente poderia, talvez, explorar aí no manejo da mancha areolada. Você tem o grupo que libera mais cobre logo que você aplica. Eu acho que esse efeito aqui de liberar um monte de cobre, ele foi até um pouco fitotóxico, esse tratamento, mas esse efeito de liberar um monte de cobre imediatamente é um efeito muito interessante, se eu tiver com a doença. Se eu tiver com a doença já instalada, o primeiro produto que eu vou usar é um produto que vai liberar mais cobre para mim. Se eu quiser um resíduo maior, aí eu já vou usar um produto que vai manter, ou vou colocar algum adesivo para manter a quantidade de cobre por mais tempo lá na minha planta. Então, eu acho que a gente, na verdade, deve usar várias formulações de cobre. Não é ficar restrito a só uma ou achar que uma é melhor que outra. Tá? Nós vamos ter as que são mais solúveis, são as mais interessantes para quando a gente tiver que fazer um tratamento de choque. Realmente a liberação de cobre é muito maior, é 3 vezes mais, ela foi para 250 aqui. Tá? E a gente vai ter outras formulações que talvez sejam as para eu fazer mais uma manutenção aí durante o período que eu vou ter que manter o cobre na lavoura. Então a gente está aprendendo. Isso é um trabalho com mudas, a gente precisa fazer ele agora com plantas, né, em campo. Tá? É muito mais difícil eu inocular em campo, eu praticamente não consigo. Então, esse tipo de experimento eu quase que só consigo fazer em muda. E o que a gente agora tem que tentar fazer é, com o passar do tempo, qual seria o fungicida que vai... Qual seria o que tem um bom efeito no começo e o que vai se manter por mais tempo aí na planta. Tá? Então, o que a gente pode ver também aí, primeiro, que o método que a gente está usando também, ele pode ser revisto. Eu fiz uma análise comum de folha, uma análise foliar, como vocês fazem uma análise nutricional, e talvez eu tenha que rever esse método aí no futuro. Né? Existem outros métodos aí para medir esse teor de cobre. Mas essa é uma primeira tentativa, e o que é mais importante é que todos os tratamentos tiveram um bom efeito no controle da mancha areolada. Aqui a gente vê que, a gente fazendo uma correlação, a gente vai ver que a gente vai ter mais doença quanto maior o teor de cobre na folha, menor o teor de cobre na folha. Tá? Então, o cobre realmente é um elemento bastante importante para o manejo da mancha areolada. Eu não tenho como ficar sem ele, e talvez a gente tenha que melhorar aí esse tipo de trabalho com o cobre. Nós já sabemos, por exemplo, o pessoal de citros usa muito mais cobre que a gente, já há muitos anos, é rotineiro para eles o cobre, e eles têm um programa americano em que você calcula
quando você vai poder fazer a próxima aplicação, com base na quantidade de chuva que caiu depois que você aplicou, na dose e na quantidade de chuva que caiu depois que você aplicou. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer a mesma coisa aqui para o café, assim que a gente conhecer melhor o que está acontecendo com a cultura. A gente fez alguns outros trabalhos também. Nós tínhamos muita dúvida com relação a muitos produtos que o pessoal está usando para mancha arolada, e a gente fez questão de fazer esses trabalhos em condições controladas, né? Onde a gente consegue realmente medir tudo que a gente está fazendo. Esse trabalho também, para mim, foi uma surpresa, porque eu não esperava esse resultado. E a gente também obteve um controle da mancha arolada com um produto biológico, que é Sidu. Eu tive que pôr o nome comercial dele, porque a gente não tem exatamente a formulação dele, mas ele é um bacillus, né? Um bacillus, se não me engano. Esse resultado aqui, para mim, ele me surpreendeu, porque não é comum usar o controle biológico para doença bacteriana, e doença de folha, principalmente, mundialmente não é comum se trabalhar com controle biológico. E nós, aqui no Brasil, estamos desenvolvendo uma tecnologia que, no nosso resultado, ela foi positiva. Tá? Como vocês podem ver, estatisticamente, os tratamentos não têm diferença, né? Nós também testamos o dióxido de cloro. Dá para ver aqui que o efeito é um pouco menor, né? Estatisticamente, ele não diferiu. E usamos como controle o hidróxido de cobre. Tá? Então, a gente vê que esses tratamentos biológicos tiveram um efeito bastante parecido com o do hidróxido de cobre. E eu acho que isso é interessante, porque nós temos algumas épocas do ano em que a gente não pode trabalhar muito com cobre. É muito complicado trabalhar com cobre, vocês sabem disso. Começa a dar desequilíbrio, né, em pragas, tudo. Então, talvez isso nos ajude a trabalhar tendo uma gama maior de produtos que a gente vai poder usar aí para o controle da mancha arolada. Isso daqui, passando algum tempo, na quarta avaliação, tá? Aqui vocês veem que esse resultado se mantém. Já o resultado aqui foi feito mais uma aplicação. Nós fizemos 2 aplicações a cada 15 dias, uma da outra. E vocês veem aqui que o resultado se mantém. Só o dióxido de cloro é que perdeu um pouco da ação, o que era, de certa forma, esperada, porque é um produto mais volátil, né? E o efeito esperado não é tão significativo como o de outros produtos. Todos esses trabalhos, esses experimentos, nós vamos repetir, porque a gente tem que ter certeza que esse resultado é repetitivo, né? Ele vai se repetir. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, é muito importante que a gente tenha mais opções para o manejo da mancha arolada. Aqui nós fizemos mais um experimento. Esse foi com fosfito. A gente já tinha resultado do fosfito em condições de campo, em que a gente já tinha um resultado positivo, né? Pequeno, mas positivo. E aqui, em mudas, vocês conseguem ver o fosfito. Nós não fizemos nada mais sofisticado, foi só um experimento assim. Mas quando a gente fala de um tratamento com o indutor, é muito comum a gente ter esse efeito aqui de dose. Ele vai ter um efeito mais ou menos aqui. Na dose ótima, o efeito é um pouquinho melhor, e na dose que é muito grande, o efeito já começa a ser negativo. Tá? Isso é comum em experimento com o indutor de resistência. E foi o que aconteceu com esse fosfito. Fizemos também aqui com uma mistura com um produto comercial, que são ácidos salicílicos.
Estatisticamente, eles não diferiram, né? Mas aqui, por exemplo, a dose usada do fosfito acabou sendo menor. Também eu vou ser sincera para vocês, esse resultado também para mim me surpreendeu, porque eu também não esperava um resultado assim. Tá? Esses experimentos foram todos feitos, eu prefiro fazer não acreditando, porque a gente aí também não começa a não forçar o resultado, né? É aquele resultado mesmo. E a pessoa que avalia, quando a gente procura não saber qual é o tratamento, para a gente não ter nenhum tipo de vício aí, né? E quando passa o tempo, o efeito sempre diminui do tratamento e também diminuiu com o fosfito, tá? Mas principalmente porque a folha aqui da testemunha, ela cai. A folha da testemunha cai, acaba mudando o resultado. Então, eu acho que, de certa forma, eu acho que esses resultados são bastante importantes, e acho que é uma tecnologia que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, tá? Que a cultura do café está despertando aí o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu acho que vai nos ajudar aí a conviver com a mancha areolada, né? Vocês se lembram que alguns anos atrás, quando eu estive aqui, a gente não tinha quase nada, a gente não tinha quase nenhum resultado. E agora eu acho que cada dia mais, a gente está começando a encontrar outros resultados aí que podem nos ajudar a conviver com essa doença. E que, pelo jeito, ela vai ficar. Acho que a gente não vai ter uma incidência como nós tivemos no passado. Hoje nós sabemos trabalhar com a mancha areolada, mas regiões que têm o problema, vai ser muito difícil ela sumir. Eu acho que a gente vai ter que sempre estar convivendo com ela. E, como eu comentei com o cobre, eu acho que o cobre no cafeeiro nós vamos ter que trabalhar sempre com ele, como o pessoal que trabalha com laranja já faz, né? Então, aqui, só para vocês verem como a gente faz o experimento in vitro, tá? Eu não trouxe o resultado do in vitro, porque ele ainda está sendo feito, está no começo ainda, mas a gente vai aumentando a dose do produto e a população da bactéria vai diminuindo, na medida em que a gente aumenta a dose do produto. Todos esses produtos que eu mostrei aqui, agora nós estamos testando eles em laboratório. O resultado ainda não está pronto, mas vai estar em breve. Aqui é até interessante que até o dióxido, que a gente não acreditava que ele tinha um efeito, ele teve um efeito também bastante importante em laboratório. Inclusive, nós não conseguimos... ele tem uma... Como fala? Esse tratamento aqui tem que ser separado dos outros, porque ele volatiliza um produto tóxico. E se ele estiver junto, esse produto volatilizado mata aqui a testemunha. Então, como eu falei para vocês, é tudo muito novo, nós estamos aprendendo. É um trabalho difícil nesses institutos, vocês sabem disso, né? A gente trabalha com estagiário, depende dos estagiários para fazer as coisas. Então, não é talvez no ritmo que a gente gostaria, mas pelo menos a gente está conseguindo obter algum resultado. Um outro resultado que me surpreendeu esse ano também foi a ocorrência de foma. A foma também a gente não esperava, porque ela não... Foi um ano muito seco, um inverno bastante seco, não era para a gente ter foma, né? Mas em algumas regiões a gente teve uma incidência bastante grande de foma esse ano também. Eu tenho um monte de foto no campo, mas eu já mostrei isso aqui para vocês. Então, dessa vez, eu preferi não ficar mostrando um monte. Então, ficamos só com... aqui é onde a gente isolou a foma, tá? Então, nós tivemos também a foma em frutos. Eu falo isso, a gente discute lá no nosso laboratório. É muito difícil, quando você está trabalhando no campo,
você fazer, você distinguir o que está causando aquela morte de frutinhos, morte ou mumificação. Tá? É um diagnóstico muito difícil. É difícil até para a gente com microscópio, com tudo. Tá? Quando eu faço isolamento dele, sai um monte de contaminante. Então, às vezes, eu não consigo chegar no patógeno. Mas aqui, por exemplo, eu tinha foma aqui, eu tinha aqui na lesão. Então, nesse caso, a gente conseguiu chegar num diagnóstico. Mas é de se esperar que vocês vão ter, quem está trabalhando aí no campo, no dia a dia, vai ter dificuldade para fazer o diagnóstico, sim. Tá? Então, a gente sempre procura falar para você fazer uma média do que você está encontrando no campo, tá? Lesões em folhas, as folhas são sempre um bom indicativo do que está acontecendo. O que é o problema com folha? Às vezes a gente erra o diagnóstico da lesão, a gente confunde ou a gente não vê, né? Como eu coloquei aqui, ó, no fruto, eu acho muito difícil você saber o que é. Se é mancha de foma, mancha areolada, só examinando o fruto. Eu acho que você tem que olhar para outras coisas. Tá? Então, um dos fatores que a gente sempre fala, se você desconfiar de mancha de foma, é a temperatura. Tá? Todo mundo, se possível, deve ter algum tipo de controle de temperatura na sua propriedade. Tá? Quem não tem um aparelho, pode ter simplesmente um termômetro de máxima e mínima, que custa R$30. Ele instala ele em algum lugar que seja protegido e mede isso. Tá? Porque é muito importante você saber o que está acontecendo, como é que está sendo o clima, e às vezes é baseado nisso que a gente vai fazer o diagnóstico. Então, como eu falei para vocês, a foma, se ela ocorrer, a temperatura tem que estar abaixo de 22 graus, porque acima ela não causa doença. Então, você tem que ter tido um período com temperaturas baixas. Quem trabalha em regiões altas, elevadas, com cafeicultura elevada, e chove um período longo na época de frutificação, pode estar tendo ainda problema de foma, sim. Tá? E é difícil fazer o diagnóstico. Agora, pode estar as duas coisas. Nós podemos estar falando de foma e de mancha areolada. Esse que é o problema. Com relação à mancha de foma, nós temos agora feito alguns trabalhos mais voltados para a resistência. Nós começamos, esses aqui são com folhas destacadas, agora a gente está começando a fazer o trabalho com muda. E o pessoal que tem mandado material para a gente tem falado que o resultado que nós estamos tendo em laboratório tem muita relação com o que eles veem no campo. O que é muito bom no laboratório. A gente controla todos os fatores, então a gente sabe exatamente o que está acontecendo ali com aquele material. O que nós notamos em relação à mancha de foma? Em geral, vários catuaís, não é só esse catuaí aqui, tá? Eles são bastante suscetíveis. Então, eles são uma opção, para o problema de mancha areolada, só que, infelizmente, eles têm essa tendência de serem mais suscetíveis à mancha de foma. O mundo novo aqui, como vocês podem ver, olha, em geral, ele é um pouco mais resistente. Esse aqui é o material do Paraná, e aqui vocês veem que eles têm materiais bem resistentes, bastante interessantes. Eu não conheço esses materiais, não sei qual a origem deles, né? Mas a gente acho que nós temos aí, para a mancha de foma, talvez a resistência genética seja uma opção bastante importante aí para a gente. Aqui também foi com material lá do IBC, né, do Tomatiello, que trouxe. A gente tem uns materiais lá também bastante resistentes. E aqui vocês veem também, a gente trabalhou com esse catuaí, e o catuaí foi bastante suscetível aqui também nesse experimento. Aqui era um outro isolado, ele também foi
aqui relativamente suscetível. Só que aqui vocês veem, eles têm materiais aqui, ó, alguns icatus têm mostrado bastante resistência à mancha de fumo. E aqui é um trabalho bem antigo, já faz uns 4, 5 anos que nós fizemos. Aqui também dá para ver bem os catuais, né, bem suscetíveis, e esse sarchimor também é bastante suscetível. Então, a gente ainda também, isso daí é um começo, mas eu acredito que a resistência pode ser uma grande aliada aí para as regiões que têm realmente muito problema, muita umidade, né? Em relação à foma também, a gente tem chamado a atenção do pessoal que está trabalhando com extensão, com consultoria, para se preocupar muito com a resistência, tá? Esse fungo, a gente já sabe que ele tem uma forma perfeita, tá? Ela já foi encontrada no Brasil. Vocês sabem que toda vez que aparece a forma perfeita, toda vez que aparece a fase sexuada do fungo, a probabilidade dele desenvolver resistência é muito maior, porque ele vai ter muito mais recombinação genética. Então, a probabilidade dele desenvolver resistência é muito grande. Então, nós estamos trabalhando aqui com um fungo que tem alto risco de desenvolver resistência. Tá? Então, eu tenho procurado também orientar para que vocês tomem muito cuidado com o manejo desse fungo. Não fazer aplicações repetidas de um mesmo princípio ativo. Seja ele, pode até ser muito bom, mas não fazer muitas e muitas aplicações com o mesmo princípio ativo. E aqui é um dos fungicidas que tem sido usado. Aqui vocês podem ver que a gente já encontrou, toda vez que passa aqui desse aqui é o fungo crescendo em meio de cultura, tá? Toda vez que o fungo cresce com mais de 10 aqui, olha, já está indicando que ele está resistente. O que acontece com a população de foma? Ela já existe a resistência, não é eu, às vezes, que estou fazendo. Se eu ficar usando sempre o mesmo fungicida, eu só vou, quer dizer, favorecer para que ela se instale ali. Então, nós temos muitos fungicidas e nós podemos trabalhar eles o melhor possível. Nós também vamos ter, nós tivemos muito problema fisiológico na formação dos frutos, vocês sabem disso. Os frutos tiveram o centro oco, né? E eu acredito que também, essa foto para mim aqui é cercóspora, não é um material que eu avaliei, tá? Mas o tempo foi bastante favorável para a cercóspora também, esse ano. E a cercóspora sempre eu considero como um fungo problema, sempre, 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 principalmente quando ela começa a pegar o fruto assim e derrubar. Aí ela é péssima, né? É um fungo, talvez um dos mais prejudiciais que possam haver no café. Isso aqui eu falo sempre. Nós estamos vendo essa queda aqui, ó, tá? Que é um período em que realmente a cercóspora pode causar a queda de frutos. Então, com relação à cercóspora, eu não vou entrar em detalhes, vocês já sabem melhor que eu. Eu sempre apresento esse quadro de manejo de doenças. Uma preocupação muito grande que a gente que trabalha com fitopatologia é que vocês têm que controlar antes que a doença cresça. Então, muitas vezes a doença ocorre numa fase e eu começo a controlá-la muito antes do que ela aparece. Tá? Então, aqui é a época de controle e aqui é a época em que a doença causa os maiores prejuízos. Tá? Geralmente, vocês veem, é sempre um mês antes que a doença comece a causar prejuízos. Tá?
Eu tenho agradecimentos a muitas pessoas, eu não trabalho sozinha, nós temos muitos estagiários, nós temos muitas empresas que colaboram conosco. Eu tenho que agradecer, porque nós trabalhamos em órgãos públicos, é muito difícil a gente trabalhar, vocês sabem disso. E eu gostaria, aqui está faltando o pessoal do agronômico, eu peço desculpas para eles, mas eu vou aproveitar e fazer uma pequena propaganda. Eu não sei se tem como você acessar a internet aí. Tem como? Não? Tá. Mas aqui vai ficar uma cópia disso aqui, eu vou deixar uma cópia, tá? Vai ficar uma cópia disso aqui, vocês vão poder ver. Acabou de sair na página do Biológico um artigo sobre cobre, o uso de cobre na agricultura, onde a gente fala com um pouquinho mais de detalhe sobre como usar o cobre na cafeicultura. Ainda não entraram esses dados novos, porque eles ainda não estão prontos. A gente ainda vai ter que trabalhar com eles para conseguir chegar aí realmente em dado para estar sendo publicado. Mas ele está aí nessa página e eu gostaria que vocês, se pudessem, depois acessassem aí a página do Biológico. Aqui tem o meu endereço, tem como vocês podem mandar material, a gente está lá à disposição, quando vocês tiverem dúvida. Eu tenho recebido de muita gente aqui e tem sido uma parceria muito importante para mim, e acredito para vocês também. Tem sido uma troca muito boa aí, esse material, porque principalmente esse último ano eu não consegui fazer muita coisa em campo, mas a gente conseguiu trabalhar muito com vocês que estavam aí no campo. Tá? Então, eu procurei diminuir um pouco, eu já tinha mais coisa, mas achei que já estava muito em cima. Tá? E, novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Estamos de portas abertas aí para vocês lá no Biológico em Campinas. Muito obrigada. Você correu um pouquinho com a apresentação, sobra mais tempo para a pergunta. Durval? Oi, Flávia, eu só queria fazer uma perguntinha para você, porque você falou que a ocorrência de mancha rolada, ela dá principalmente no frutinho novo. E outro dia eu estava conversando com um técnico, ele é da Suíça, ele está acostumado com outras coisas lá, e ele falou por que a gente não usa um fungicida protetor um pouquinho antes da florada e um pouquinho depois da florada de café. Isso que você falou é exatamente o que a gente precisa fazer, né? Então, se a gente puder usar um cobre aí, com alto teor de cobre, tipo Red Shield, aí, que tem uma concentração de cobre maior, antes da florada e logo depois da florada, a gente fica protegido. Você acha que isso tem fundamento? Exato, e tem sido feito, né? Bastante. Tá? Agora, aí a gente até eu vou corrigir você. O cobre que teve maior disponibilidade imediata é o cobre líquido. Tá? É o Supera. Depois os outros são mais, como que fala? É o que mais teve e é o que mais perdeu também. Tá? Os outros seriam para você ter mais manutenção depois. Tá? Não. O que eu acho é o seguinte, que nós temos lugar para todo mundo, que todos são bons, cada um numa hora, entendeu? Quando eu preciso de mais cobre, eu usaria um mais solúvel. Quando eu preciso que ele fique mais tempo, eu vou usar um que vai ficar mais tempo. É o que eu queria dizer, isso, a maior concentração de cobre no produto não está falando que ele vai ser melhor absorvido. Tá certo. Doutora, tinha uma pergunta. Queria saber se, dentre esses produtos que a senhora testou para controle de Pseudomonas, se o Bacillus subtilis foi testado e se tem alguma eficácia nesse sentido. Eu acho que é o subtilis, esse duo que nós testamos. Tá? Ele foi bom. E foi é o mesmo do Serenade ou não?
Oi? Mesma concentração do Serenade ou não? Do Serenade? O duo. Não sei te falar. Tá, obrigado. Flávia, só respondendo, subtilis, mas são isolados diferentes do Serenade, em concentração diferente. Então, se você quiser conversar depois particular, te passo a questão de concentração, detalhe, tá? Doutora Flávia. Bom, boa tarde. Meu nome é Saulo, lá de Franca. Eu estou numa área lá, que a doutora Flávia já conhece bastante, a gente está sempre conversando. Eu tenho um problema muito grave com essas doenças. E assim, eu só gostaria de deixar uma contribuição, entendendo que essas doenças, nós estamos tentando desenvolver a tecnologia ou o manejo dessas doenças, mas uma coisa que nós conseguimos evoluir bastante, doutora, é o seguinte: eu já tive, para vocês terem uma ideia na minha área, frustração de até 70% de safra por problema dessas doenças. Então a gente está sempre presente no campo. O que eu tenho percebido? Uma coisa que nós conseguimos evoluir muito foi uma aplicação de cobre ou algum outro produto junto, agora no final do período chuvoso, na época de maio. Com o intuito, vou explicar o raciocínio, doutora Flávia, só para o pessoal entender. Com o intuito da gente abaixar o inóculo e entrar no período seco aí com o inóculo baixo nas plantas, né, principalmente de bactérias. E a gente vem acompanhando depois o período seco. Se houve chuva nesse período, com queda de temperatura, teve umidade, a gente está fazendo uma aplicação de cobre. Logo imediatamente, passou a chuva, a gente está entrando com cobre. Também no objetivo de manter o inóculo da doença baixo. E depois, na florada, a gente está fazendo uma aplicação na pré-florada. Em áreas maiores, a gente sabe que não dá para fazer na área toda, então a gente faz nos talhões que a gente sabe que tem mais problema. Com isso, nós conseguimos uma evolução muito grande, mantendo todo esse período, né, com o inóculo da doença baixo, fazendo esse controle com cobre. Então, isso, assim, eu vou deixar como sugestão, doutora. Não sei se a pesquisa tem algum dado já oficial disso, mas na prática, a gente conseguiu uma evolução grande no controle dessas doenças. E segundo ponto, eu sempre fui um pouco contra, e eu gostaria de pedir, assim, se a senhora já tem alguma coisa para dizer disso. Me preocupou muito saber que hoje já tem FOMA, alguma coisa de resistência a isso. Se tem algum dado sobre essas recomendações de estar fazendo pós-colheita, pré e pós-florada, com o mesmo fungicida, né, que é a recomendação de algumas empresas, de alguns recomendantes, está fazendo várias aplicações num período tão curto com o mesmo fungicida, né? Eu sempre tive dúvidas sobre isso, e hoje ver a senhora dizendo alguma coisa de resistência me preocupou um pouco mais. Obrigado. Eu acho que essa sua contribuição acho que é bastante importante. Eu não sei se você notou também alguma redução nas outras doenças. Quando a gente começa a usar o cobre, ele dá um fundo muito interessante para o controle das outras também, né? Fica mais fácil controlar a ferrugem, a cercóspora. Não sei se você notou isso também, quando você estava usando. Então, realmente, eu acho que é uma recomendação muito importante, nossa. Eu particularmente acho que o café está virando quase que um citrus. Você praticamente vai usar fungicida o ano inteiro, mas eu acho que isso vale a pena. Tá? Eu acho que tem valido a pena para quem tem feito os tratamentos. Com relação à FOMA, em geral, até umas 3 aplicações do mesmo fungicida não costuma dar problema de resistência. Mas eu acho que não custa você começar a intercalar com outros, né? Nós temos muitos produtos bons para FOMA. Eu não quis entrar em detalhe de produto aqui, né? Eu não tinha dados para apresentar, então achei melhor não entrar em detalhes. Mas é sempre interessante fazer a mistura, mas no caso da FOMA é mais interessante do que outros. Locais que têm pressão de FOMA tem que se preocupar com resistência, sim. Principalmente porque nós estamos entrando agora numa fase do controle químico de doenças em que a gente vai usar
muito mais produto desse grupo das carboxamidas, entre aspas, é mais complicado um pouco, mas a gente vai usar esses produtos até para ferrugem, tá? Então, a gente não tem que usar eles com bastante cuidado, tá? Então, porque eles são muito preciosos, tá? São produtos de primeira, geralmente eles são muito bons, e a gente quer preservar eles. Né? Mais alguém? Beleza? Fernanda, com você então.